Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o método de Newton-Raphson. Nas nossas aulas passadas a gente falou sobre o método de Newton-Raphson, sobre toda a teoria, a expressão que envolve esse método. E nessa nossa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre esse cara com um exercício resolvido. Então vamos lá. E olha só, o método de Newton-Raphson é um dos métodos numéricos mais utilizados em cálculo numérico, tá? E hoje a gente vai trazer para você um exemplozinho de aplicação desse cara. A gente trouxe um exemplo de um pêndulo, tá certo? Que se movimenta ali em movimento harmônico, segundo a equação cossenoidal. Tá? E a gente vai utilizar esse método para você entender mais claramente como funciona a utilização desse método em um problema como esse, tá certo? A gente trouxe algumas coisas novas, então fica comigo até o final do vídeo para você entender mais profundamente o que é que a gente vai trazer. Mas antes da gente mostrar esse conteúdo para você, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo um vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. A gente tem vários conteúdos aqui no nosso canal, tá certo? Um dos canais de cálculo numérico mais acessados do Brasil, mas não temos apenas cálculo numérico. A gente tem diodo, TBJ, MOSFET, o que mais? Sistemas de numeração, circuitos para comunicações, amplificadores operacionais e muito mais. Então vai lá na nossa aba playlist do nosso canal que você vai encontrar vários conteúdos para você, beleza? Então vamos lá, olha só. Aqui eu trouxe para você, tá, o método de Newton-Raphson, tá certo? A gente continua falando sobre esse cara aqui no nosso canal e hoje a gente vai trazer um exercíciozinho resolvido que envolve justamente esse pêndulo aqui, tá certo? Esse pêndulo que se movimenta de acordo com essa equação aqui, 80 mais 90 cosseno de π sobre 3t, sendo igual a d, onde d é essa distânciazinha até essa parede aqui, vamos dizer, tá? E aí o que é que acontece, né? Veja só. Aqui, para você entender como a gente vai estar trabalhando com esse cara, o D que a gente vai estar colocando aqui para calcular o nosso tempo vai ser D igual a 10 centímetros. E veja, né? Esse pêndulo ele vai ficar se movimentando aqui e aí ao longo desse processo a gente vai ter, né? Para cada D a gente vai ter um tempo específico para você dizer o gráfico do movimento desse pêndulo, tá? Então para cada distância eu vou ter um tempo. Tá bom? Então, para cada tempo eu vou ter uma distância que ele vai estar dessa parede. Então, eu tenho como desenhar isso, tá certo? Mas eu também tenho como utilizar o método de Newton-Raphson para determinar para cada distância que eu queira o valor do meu tempo correspondente, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente está fazendo aqui para você, a gente está colocando D igual a 10 centímetros, ou seja, se essa distância para a parede for de 10 centímetros, qual é o tempo que vai estar aqui? Qual vai ser o tempo correspondente no meu gráfico? Isso aqui vai se formar em um gráfico, né? Vai ter um movimento aqui que vai estar correlacionando justamente, né, a distância e o tempo, segundo uma determinada expressão que é essa daqui, tá? E aí a gente pode utilizar o método de Newton-Raphson. E o método de Newton-Raphson você sabe que a gente utiliza uma estimativa inicial, que nesse caso aqui a gente está colocando 4 segundos, e a gente colocou como critério de parada o módulo de f de t sendo menor do que 0,002. Tá? E aí o que é que acontece? Se você parar para observar nessa equação aqui, né, a gente não tem a expressão de f de t de forma visível. Tá? Então nos exemplos anteriores a gente dava o f de t para você, o f de x que a gente chamava, né? Ele dava a função já direto para você. Nesse caso, você não tem isso. Então, esse exemplo vai te ajudar justamente nesse sentido, a você determinar a função que ela não está explícita. Então, você vai ter que explicitar a função nesse caso aqui. Professor, então como é que eu faço isso? Então, vem comigo até o final do vídeo que a gente vai te mostrar. Olha só, se você fosse calcular isso aqui na calculadora, a gente já mostrou vídeos anteriores mostrando o método de Newton-Raphson na calculadora. Você, para ele dar certo, só uma observação aqui para você, tá? Para ele dar certo quando você for fazer, esse argumento aqui, desse cosseno, ele tem que estar na calculadora em radianos, tá? Para dar certo, tá bom? Então, se lembra disso aí para dar certo, tá? Aí vamos lá para a solução. Então, você sabe que f de t tem que ser igual a zero lá do teu método de Newton-Raphson. Professor, então como é que eu determino a minha função para o meu f de t ser igual a zero? Afinal de contas, ele tem que ser igual a zero, só lembrando, né? Porque você está determinando a raiz de uma determinada função. O método de Newton-Raphson é um método numérico para determinação de zeros de funções,
tá? Então, você tem que dizer que f de t é igual a zero. Quem é a tua f de t nesse caso aí, tá? Como é que eu determino isso? Então, eu vou partir da minha expressão, que é 80 mais 90 cosseno de π sobre 3t igual a d. Então, ela está aqui, ó. Só que quem é d? d igual a 10. Então, está aqui. Então, eu coloquei diretamente. Aí, a partir dessa expressão aqui, eu preciso colocar uma função do tempo sendo igual a zero. Então, do lado esquerdo da igualdade, eu vou ter a função de t, e do lado direito da igualdade, eu vou ter igual a zero, tá? Então, como esse 10 está no lado direito, eu vou trazer ele para o lado esquerdo. Quando eu trago ele para o lado esquerdo, aqui vai ficar zero, tá? Então, quando eu trago ele para o lado esquerdo, ele está positivo, ele vem negativo. Então, vai ficar 80 menos 10 mais 90 cosseno de π sobre 3t sendo igual a zero. Então, já tem uma função de t, já está nesse formato aqui que eu estava querendo. Tá? Então, percebe como é simples esse processo. Tá? Então, você precisa visualizar dessa forma também. Mas eu ainda não tinha trazido um exemplo como esse para você, apesar de ser simples, mas eu preciso mostrar para você, porque às vezes o óbvio também precisa ser dito. Então, essa simplicidade eu preciso mostrar para você que você veja que é simples. Porque se você visualiza isso pela primeira vez e sente dificuldade, aqui no nosso canal a gente mostra para você como você trabalhar com isso e resolver esse problema. Tá? Então, do lado esquerdo da igualdade, ó, eu tenho uma função do tempo, que é a minha f de t, sendo igual a zero. Então, a minha f de t então vai ser quanto? 80 menos 10 dando 70, mais 90 vezes cosseno de π sobre 3t, tá? Então, vai ser essa a tua f de t. Como você sabe, o teu método de Newton-Raphson, ele também utiliza a função f de linha, que é a derivada da função f, tá? Então, f de linha de t vai ser quanto? Derivada de 70 vai ser zero, porque eu estou derivando em função do tempo, tá? Então, vai ficar quanto? Derivada do cosseno vai ser menos o seno aqui. Então, vem um menos o seno, utilizando a regra da cadeia direto, tá? Vai ficar menos 90. Esse π sobre 3 está aqui dentro, ele vem aqui para fora. Menos 90 vezes π sobre 3 vezes seno. E eu vou repetir o que está dentro do argumento, que é π sobre 3t. Então, você teria a tua f' de t aqui nesse caso. Então, você já tem tudo o que você precisa. Você já tem a estimativa inicial, já tem a função f e já tem a função f'. Lembrando que a expressão que você vai utilizar para o método de Newton-Raphson, como você quer tempo, nos nossos exemplos anteriores você estava calculando x, mas é a variável, tá? Então, eu posso chamar essa variável de qualquer letra. Tá certo? Normalmente a gente utiliza x, mas nesse caso aqui, como você tem uma função do tempo, então a nossa variável aqui vai ser o tempo. O x vai ser substituído pelo t. Então você sabe que t de k mais 1, ou seja, a estimativa atual, ela é dependente da anterior, que é t de k, menos f do tempo anterior, que é t de k, dividido por f', que é a derivada de t de k. Então você vai estar utilizando essa expressão. Então você já tem, né, tudo que você precisa, né? Você já tem a estimativa inicial. No caso, se eu fosse calcular T1, vai depender de T0, T2 vai depender de T1, T3 vai depender de T2 e assim por diante. Então, preste atenção nisso aí quando você for utilizar. Então, quem é T1, por exemplo? T1 está aqui, ó. T1 é igual a T0 menos f de T0 sobre f' de T0. Tá? Uma substituição direta, como a gente já mostrou em aulas anteriores, tá? E aí o que acontece? Quem é a tua T0? Foi dado na questão, tá aqui, ó. T0 é igual a 4 segundos. Eu já mostrei para você em aulas anteriores, a gente vai adiantar um pouquinho nesse processo. Já mostrei em aulas anteriores como você faz a substituição direta aqui, tá? Então, como T é igual a 4, então eu vou pegar a função que eu tenho de f, f', e no lugar de T eu vou colocar 4, tá? Então, aqui no lugar de t eu vou colocar 4 e aqui no lugar de t eu vou colocar 4. Aí eu vou ter a minha função f de t0 e vou ter o valor também de f' de t0. Vou ter esses dois valores. E t0 aqui também é 4, então faz a substituição direta. E aí, quando eu for calcular t1, você vai obter 3,693706169 segundos, tá? Então, isso é tempo, tá certo? Quando eu substituo t1 no lugar de f, professor, mas por que eu vou substituir no lugar de f? Porque você tem que atender a essa tolerância, de módulo de f de t ser menor que 0,002. Então, você tem que achar o valor da função que atenda a esse critério de parada, tá? E aí você precisa se perguntar, esse é o tempo que eu estou procurando para quando a distância for igual a 10, que é esse caso aqui que a gente substituiu? Esse é o tempo que eu estou procurando? Quando você substitui t1 na tua função, você vai obter 2,72. Então, esse valor aqui, ele é superior a 0,002, então você não está procurando esse valor. Esse não é o valor que você está procurando. Então, ele não atende ao teu critério de parada, você tem que repetir esse processo, apesar de que o método Newton-Raphson, né? Apesar de que não, né? Uma vez que o método Newton-Raphson é um método iterativo. Então, você vai ter que repetir esse processo. E aí você vai calcular T2. Quem é T2? T2 depende de T1, que você acabou de calcular aqui,
menos f de T1 dividido por f' de T1. A substituição direta. Quando você faz os cálculos, você vai obter 3,65023237,5 segundos. Professor, esse é o tempo que eu estou procurando para quando a minha distância for igual a 10 centímetros? Aí você tem que pegar esse valor de T2 e substituir aqui no valor de T da tua função f de T, para você calcular o f de T e verificar se ele é inferior à tolerância. Quando você faz a substituição, você obtém 0,07. Professor, por que os valores são próximos de zero? Porque no método numérico que você está utilizando, ele é um método para cálculo de raiz. Então, você está procurando o f de T sendo igual a zero. Tá legal? Então, esses valores de f têm que ser próximos de zero, porque você está se aproximando aí, vamos dizer, né, dos valores das raízes. Os valores das raízes são os valores que zeram a tua função. Tá? Então, você obteve 0,07, que é superior ainda ao teu critério de tolerância, 0,002, então você tem que repetir novamente o processo. Aí vai calcular T3. T3 é dependente de T2 menos f de T2 dividido por f' de T2. Quando você faz a substituição de T2 igual a esse valor aqui e f de T2 com T2 sendo substituído aqui e aqui, você vai obter um valor de T3 sendo igual a 3,649041,606 segundos, tá? E aí a pergunta que vem, esse é o valor que eu estou procurando? Aí você vai ter que calcular f de T3, de acordo com os critérios que eu acabei de mencionar para você. Você vai pegar T3, substituir aqui no valor de T, dessa função f, e vai calcular f de T3. E você vai obter 5,44 vezes 10 a menos 5. E aí você vai perceber que esse valor ele é inferior à tolerância, 0,002, e com isso você atingiu o seu critério de parada, e com isso, esse aqui, T3, é o tempo que você estava procurando. Tá? Então, o meu pêndulo ele vai estar com a distância de 10 centímetros da parede no tempo de 3,649041,606 segundos. Tá? Então, esse é o valor que você estava procurando utilizando o método de Newton-Raphson. Então, coloca aqui nos comentários para eu saber se você entendeu tudo que eu estava dizendo, se você já sabia utilizar o método de Newton-Raphson dessa forma, determinando a função que estava implícita, agora está explícita para você. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo também e também se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá? Compartilhe esse conteúdo também com quem você gosta, beleza? Beijo grande, forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau!